Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Google Cloudcast. Mais um episódio da nossa segunda temporada. Já começo agradecendo a todos os nossos ouvintes assíduos do nosso podcast, que tem crescido a cada podcast publicado, ou seja, isso é muito bom para nós e muito bom para vocês, porque a gente consegue trazer conteúdos e pessoas muito mais interessantes a cada episódio. Meu nome é Daniel Leite, eu sou executivo de vendas do Google Cloud e eu vou deixar que o meu parceiro de podcast se apresente. Vai lá, Marcelinho. Pessoal, tudo bom? Eu sou Marcelo Gomes, trabalho com o Dani aí já tem um tempo e a gente está compartilhando mais essa iniciativa aí juntos. É um prazer poder estar com mais um episódio junto com vocês. Eu sou do time de engenheiros aqui do Google Cloud, que trabalha mais precisamente com a plataforma de Google Cloud. E hoje a gente quer trazer um novo assunto aí para vocês, que eu acho que vai ser muito bacana. Dani, compartilha com o pessoal aí sobre o que a gente vai falar aqui com eles hoje. Com certeza. Eu acho que até antes de compartilhar, para a gente manter um pouco o suspense, eu quero apresentar quem estará conosco hoje nesse episódio do podcast. E vão ter duas empresas, uma parceiro Google e outra um cliente Google, e com certeza trazer muitas informações legais sobre projetos, sobre inovação. Começando pelo Grupo Folha, o Jair dos Santos, coordenador da equipe de digitalização da Folha, e o Cristiano Pombo, que é repórter e coordenador do banco de dados da Folha. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Jair e Cristiano. É um prazer participar com vocês aí. É um prazer contribuir e trocar informações aí com vocês. Que ótimo. Bom, então, por um lado, o nosso cliente, por outro, um parceiro, a Setway, e temos um representante da Setway, o Thiago Souza, que é gerente de produtos lá na Setway e também gerente de projetos junto à Folha. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, né? Boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse episódio, podcast do Líder. Vamos lá, para ter muita história boa para gente contar. Vamos começar então com um contexto para a gente aterrissar no nosso assunto de hoje. Para o seu aniversário de 100 anos, a Folha de São Paulo contou com a parceria do Google Cloud para migrar seu acervo de 2,5 milhões de fotografias históricas para a nuvem, totalizando aí mais ou menos uns 10 terabytes de informações dentro da nuvem. Só que não é só isso. Só dessa maneira o Grupo Folha poderia, claro, garantir a facilidade de acesso a esse acervo, otimizar tempo, aumentar a produtividade das equipes, mas nunca deixando de lado, claro, segurança e privacidade dos dados. E falando sobre otimização de tempo, com a parceria com a Setway, a tarefa que demoraria 35 anos conseguiu ser realizada em apenas um ano. Depois da minha introdução, acho que já vale uma primeira pergunta para todos que estão aqui com a gente hoje. Ser um dos maiores veículos de mídia do Brasil realmente não é uma tarefa fácil, eu tenho certeza disso. Ainda mais quando a gente fala em garantir credibilidade, garantir relevância no mercado de mídia brasileiro. Seria ainda mais difícil se manter no topo do mercado jornalístico se o Grupo Folha não se preocupasse com inovação, com tecnologia. Pensando nisso, qual foi o papel da inovação nesses 100 anos de Folha de São Paulo? Vocês podem me responder, Cristiano, Jair? Podemos sim, é um prazer, né? Sou o Cristiano Cipriano Pombo, estou na Folha há 25 anos, então eu vivo um pouco desse cenário que você descreveu, né? A Folha de São Paulo pratica jornalismo profissional, e esse jornalismo é calcado em pilares muito importantes para a Folha, né, que são fazendo jornalismo crítico, apartidário, pluralista, moderno e independente. Tudo isso só é possível quando a gente conta com profissionais dedicados e também processos inovativos para que a informação chegue ao leitor de uma maneira cada vez mais rápida, cada vez mais, vamos dizer assim, além de rápido, ela seja verdadeira e tenha todos os dados nela, que o leitor possa, em diferentes plataformas, acessar essa informação, né? Então, a inovação para a Folha é algo que caminha ao lado do fazer jornalismo, diariamente. Para a Folha, inovar faz parte do processo desde a sua trajetória de 100 anos, porque a gente pega, por exemplo, a parte gráfica da Folha. Numa época que todo mundo imprimia em chumbo, a Folha foi pioneira para sair desse modelo de linotipo e impressão a chumbo. Então, isso, ao mesmo tempo que impulsionava a parte gráfica, impulsionava a redação, que ganhava novos equipamentos para fazer chegar o texto na rodagem. Então, desde nesses 100 anos, inovação sempre fez parte da Folha. E, ao mesmo tempo, como a Folha produz informação o tempo inteiro, seja texto, imagem, o tempo inteiro você tem uma preocupação com arquivos disso, com a segurança dessa informação, com
Então, a memória dessa informação, é só a gente pegar, por exemplo, que a Folha tem no seu acervo, desde charges de 1930, 1940, de renomados cartunistas como o Belmonte, até quadros assinados por Olavo Bilac, um poeta famoso brasileiro também. Muita gente que fez parte da história do país, muita gente que fez parte da história de São Paulo, parte que a Folha contou em suas páginas, né? E se a gente pegar em termos de imagem, em 100 anos a gente teria uma média de 36.500 dias, né? Se a gente pegar 365 dias por ano. Então, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando em termos de imagem, é como se a cada dia a Folha produzisse ou recebesse ou tivesse que armazenar 820 imagens. Imagina quem está em casa nos ouvindo ou quem está no celular nos ouvindo, que quantas imagens você tem no seu celular, como que você guarda isso? Como que você armazena, acha aquela foto que você tirou a primeira ou a 10ª dessas 800 que você chegou hoje, nesse dia? Então, para a Folha, como dar conta disso e como encontrar isso hoje em dia, essas respostas só são possíveis com inovação. Sensacional, Cristiano. Eu vou até aproveitar, em linha com o que você falou, né, sobre esses 100 anos de cobertura, né, de acontecimentos no Brasil. Acho que volume de acúmulo de material sensível, como você mesmo falou, né, questão de manter esse material seguro. O acervo é um acervo gigantesco, então acho que o cuidado de armazenamento, pensando no material físico mesmo, né, super complexo, né, com relação a manter a infraestrutura, todos os custos que isso vai demandar, toda a questão de manter isso daí de uma forma para poder ter a longevidade desse material. O que levou vocês a pensar nesse trabalho aí de digitalização, para pensar realmente na digitalização de todo esse banco de dados aí que a Folha possui? Olha, a Folha sempre pensa em compartilhar essa informação com o leitor, né? Sempre, né? É um jornal a serviço do leitor. Então, sempre a Folha, tudo que ela produz no jornalismo, ela pensa de alguma forma tornar isso acessível aos seus leitores. Então, esse volume tão grande que a Folha tem de informação, ele começou a ser depurado, vamos dizer assim, além de estar nas páginas diárias do jornal, e pensando no grupo Folha, estavam nas páginas da Folha de São Paulo, da Folha da Tarde, chegaram a estar na Folha da Manhã, na Folha da Noite, no Notícias Populares, no Agora São Paulo. Então são todos veículos da Folha em que o primeiro grande passo para isso foi a Folha ter criado o Folha Informações nos anos 60, que era uma equipe que ficava responsável por atender telefonemas de leitores perguntando sobre qualquer coisa. Eu quero saber o resultado do jogo. Então, tinha que ser informado pelo telefone. Eu quero saber quais foram os presidentes do Brasil. Aí, o Folha Informações tinha que informar. Então, era uma equipe que ficava no jornal a serviço dos leitores 24 horas, praticamente, né? Então, tudo que pudesse ser informação útil. Então, era uma equipe que contava com grandes enciclopédias, com um material de pesquisa gigantesco ao redor para que pudesse responder exatamente o que o leitor procurava. Então, quando surge o banco de dados nos anos 70, o banco de dados ficou responsável por organizar todo esse material. É o que a gente está falando para o nosso ouvinte, né? Como que ele organiza as fotos do celular dele? Como que ele organiza os áudios que ele recebe? Como que ele organiza os arquivos da vida dele, né? Então, o jornal tem a mesma preocupação. Como que ele organiza tudo isso que está sendo produzido diariamente? O que vai ser feito com isso? O que isso pode embasar? Porque a gente pensa assim, para que guardar tanta coisa? Às vezes você, a partir de uma memória, você constrói uma nova pauta no jornalismo, né? A partir de uma memória, se você lembrar o que um presidente falou há 2 anos, você pega o que ele está fazendo hoje e compara se isso condiz com o que ele já disse ou se ele mudou de trajetória. Então, a gente imagina que as imagens que eram produzidas, no caso que a gente está falando de digitalização de imagem, que antigamente a gente tinha um rolo de 12, 24 e 36 poses. Então, cada fotógrafo que ia para uma pauta, ele produzia no máximo 36, no mínimo 12, né? Quando não levava mais rolos, e aí dobrava ou triplicava essa conta. Então, para vocês terem uma ideia do que isso representa
conta hoje, no arquivo da Folha, a gente tem 27 milhões de fotogramas, que são cromos de negativos, são imagens em negativo, né? Então, você imaginar o fluxo disso antes, hoje, como a gente tira uma foto com o celular, você rapidamente põe no WhatsApp, põe na rede social, envia para o amigo, você tem um caminho muito ágil para a foto hoje. Naquela época, não. A foto ela tinha que seguir um caminho. Era tirado, era registrado a imagem, pego o rolo de negativo, isso ia ser enviado para o jornal, então às vezes era até um portador que carregava, não era o fotógrafo, chegava lá, entregava num laboratório, desse laboratório se revelava as imagens, então às vezes muita coisa era perdida também nesse processo, e dali se criava um contato com todas as fotos numa folha de papel, que o editor riscava com a caneta e escolhia qual que era a melhor. E depois esse negativo era enviado para o banco de dados, catalogado e armazenado. Então, é o que vocês falaram, em termos de custo, em termos de estrutura, em termos de pessoal para fazer isso. Olha, a gente falou de um fotógrafo tirando a imagem, de um portador, de um técnico no laboratório, de depois um editor olhando a imagem e depois alguém arquivando essa imagem. Então, aí a gente tem 5, 6 pessoas envolvidas numa única produção fotográfica. Então, o custo disso é muito alto, né? Manter isso é muito alto, exige uma aclimatação, materiais produzidos nos anos 70, 60, 80, eles exigem uma temperatura adequada porque eles têm um processo de decomposição natural. Então, quando eu assumi o banco de dados em 2011, 2012, tínhamos esse cenário, né? Muitas imagens. Imagina a gente organizar o álbum de família dos nossos pais. Você pega lá, puta, essa foto aqui é de que época, de que data, de quando, né? Como é que a gente vai organizar isso? Onde é que a gente vai colocar, né? O que você vai dar destaque para colocar no quadro da parede? O que você vai reproduzir com o celular para você postar na rede social? São esses tipos de decisão, por exemplo, de decisões que o jornal toma diariamente. Ele tem que rever uma pauta de vacinação, como agora. Então você volta lá nos anos 70, quando teve vacinação contra a meningite. Você vai voltando no tempo. Para isso você precisa ter um acervo preparado para lhe dar essas respostas de maneira rápida. É como a gente falou, conforme a tecnologia evolui, a velocidade com que se exige uma resposta dessa tecnologia acompanha a evolução. Hoje, se a gente perde 3 segundos ou 4 esperando uma página de um site abrir, a pessoa já se irrita, às vezes, já perde a paciência. Imagina você precisar fechar um material para botar na página do jornal e você precisar achar uma foto dos anos 80. Como você acha essa imagem? Como você é assertivo para encontrar isso? Então, quando você fala assim, qual foi a decisão que motivou a Folha a partir para isso, eu digo que foi uma decisão editorial, foi uma decisão jornalística, foi uma decisão empresarial para ganhar espaço, reduzir custos e uma decisão de preservação do acervo. Porque quando você digitaliza um material, você também o eterniza, muito mais do que o físico. O físico amassa, o físico pega fogo, o físico mofa, o físico, como o nosso corpo, ele tem uma deteriorização. Os objetos têm essa deteriorização. Então, quando a Folha decide fazer essa digitalização desse acervo, é pensando em tudo isso, pensando em prorrogar a vida útil desse material, manter a história que foi contada lá atrás e como ela pode ser recontada daqui a algum tempo, né? Como ela pode embasar outros produtos jornalísticos, como ela pode estar em várias plataformas, até mesmo comercialmente, a Folha comercializar essas fotos antigas, né? Então, tudo isso norteou a decisão da Folha de fazer a digitalização, para facilitar também o acesso de todos que trabalhavam dentro do jornal, porque quem trabalhava no acervo se movia dentro do acervo com muita maestria, conhecia onde estava cada coisa, sabia onde se guardava cada pasta, cada documento, onde estava catalogado tal coisa. Quando você botava um jornalista ou alguém que não conhecia o acervo, a pessoa ficava ali por horas e horas e horas e não encontrava o que ela queria. Então é isso, é uma decisão que principalmente editorial, jornalística, empresarial e de preservação.
E, Cristiano, tua explicação, muito obrigado, porque você é bem didático na maneira de falar, né? Jornalista já tem um pouco dessa maestria, né, em falar muito bem, mas eu voltei, quando você falava, minha memória é bem fotográfica, eu voltei um pouquinho no passado com as tuas descrições, né, de como vocês faziam os processos e como foi se alterando. Acho que é legal porque enriquece pra gente até de conhecer um pouco do passado, né, desses 100 anos do Grupo Folha, como vocês foram evoluindo, e no momento de agora, que é muito conectado à tecnologia, fazer com que o passado de vocês seja muito mais acessível para as pessoas e, claro, como se disse agora no final, ele fica muito mais vívido e com menos risco de ser esquecido, porque é o que você falou, o digital ele tem mais resiliência, vamos dizer assim, eu tenho backups, etc. E quando a gente olha para um acervo físico, você tem riscos do tipo um incêndio, algo que possa afetar temperatura alta, você até citou bastante isso, né? E obrigado pela explicação, eu realmente fiquei feliz assim em voltar um pouquinho e conectar essas imagens no meu cérebro. E aí eu quero aproveitar até para falar um pouco sobre isso, né, sobre a exploração de dados, que a gente vive numa época agora em que é chamada a era do Big Data, né, a época da exploração de dados. Então se fala, usam muito termos como companhias drivadas por decisões baseadas em dados, né, data-driven companies, e eu entendo que vocês realmente estão indo por esse caminho, com certeza inicialmente por esse projeto, mas eu quero até um pouquinho mais além, né? Vocês sentiram na pele o volume de dados que a empresa teve que processar para alcançar a digitalização do acervo. Como vocês processam hoje os dados de vocês? Quais dos fatores que realmente foram fundamentais para iniciar esse processo de digitalização e modernização do teu acervo? E, claro, conectado a essa evolução que o grupo está passando. Você pode comentar um pouco para a gente? Posso sim. Vou até pedir para o Jair falar também, né? Que o Jair é um mestre nessa arte de modernizar acervos. Não é à toa que ele liderou o maior processo de digitalização ali ao meu lado da Folha de São Paulo. O processo que a gente fez na Folha de São Paulo foi algo inédito para o jornal e acho que inédito no jornalismo brasileiro, né? De acervos de jornalistas no Brasil. Então, pelo lado de organização, eu digo que um pouco de informação que a gente tinha na época, a gente fez simplesmente um para, como se eu estivesse tirando um objeto de uma caixa e colocando numa melhor para acondicioná-lo. Então eu estava tirando de um ambiente físico e colocando num digital. Mas então, se a pasta do ambiente físico chamava cidades, eu repetia cidades no digital. Se a pasta do físico remetia a criança, eu replicava uma pasta digital criança. Então, nesse primeiro trabalho que a gente fez, foi identificar, fazer esse depara, né, ao mesmo tempo garantindo um ritmo industrial para fazer isso, né, porque a gente imagina que hoje, quando a gente tira uma foto do celular, ela instantaneamente já é reproduzida no nosso aparelho, ou quando a gente tira uma foto com uma câmera digital, você tirou a imagem, ela já está num arquivo digital. Quando a gente fala de pegar um objeto físico e transformar ele para o digital, isso tem um tempo, e isso também ocupa espaço. Da mesma forma que as fotos ocupam espaço em sua memória celular, essas fotos ocupam espaço em algum storage da Folha. Então você imagina esse volume de 2,5 milhões que foram processados pela Setway, eles ocupam espaço. Então, quando a gente encampou esse projeto, para vocês terem uma ideia do quão duro, parrudo e o quão profissional ele foi. A equipe que estava trabalhando, quando a gente pega uma imagem em papel, hoje, enquanto a gente olha no celular, a foto ela tem um lado, no papel ela tinha 2 lados. Ela tinha a frente e um verso. Então, na folha, quando esse material ia pro acervo, o pessoal marcava no verso o que aquela foto representava. Então, você tirou uma foto nos anos 80 de uma operação policial, então, se essa foto você olhar hoje, você não vai saber qual é a operação policial, de que se tratava. Mas se você virar a foto, no caso da folha, vai ter lá uma marcação à mão, vai ter uma marcação colada, que foi batida à máquina, vai ter um carimbo, a logomarca do papel que foi impressa, a foto que a gente sabe o ano em que isso aconteceu, ou a década em que isso aconteceu. Tudo isso é norteador para a gente definir a imagem. Então, nesse sistema de você pegar as informações do frente e do verso da imagem, você
imagina que a gente chegou a fazer isso, 7.000 fotos por dia. Então, para você imaginar scanners funcionando a pleno vapor, o controle de entrada dessa foto no scanner, de saída dessa foto para voltar para um arquivo, o trabalho hercúleo que foi. Era um vai e vem de caixas, de profissionais, era como se o arquivo inteiro da Folha estivesse dançando à nossa frente o tempo todo, porque você imagina você preparar 7.000 coisas, de qualquer que seja. Você vai separar 7.000 palitos de dente, você vai separar 7.000 lápis, você vai separar 7.000 grãos. Para nós era isso. Você separa diariamente 7.000, põe num scanner, ele reproduz aquelas imagens frente e verso, que dava 14.000 arquivos, e depois você guarda de novo esses 7.000. Então, identifica onde é que está, armazena direitinho, como um banco de dados faz. Então, para vocês imaginarem esse processo todo, ele consumia, desde a gente usar scanners de última geração, de processamento rápido, de computadores que aguentavam esse processamento. A gente também usou máquinas fotográficas, porque havia imagens em que você não pode passar no scanner direto, porque o scanner também puxava com força as fotos e poderia rasgar aquela imagem, poderia corromper aquela imagem. Então a gente tirava uma foto da foto. Então, por meio físicos e tecnológicos, às vezes a gente desamassava a foto e amassou dentro do acervo. Então, a gente cumpriu um trabalho que foi de digitalizar. A gente pensava sempre num segundo momento, com melhores estudos, assessorias, como que a gente ia usar o Big Data, e aí sim entrava o Big Data no nosso projeto, que era para facilitar de toda forma o uso desse material. Uma das nossas primeiras decisões foi o que vai ser o início, vai marcar o início dessa digitalização no universo de 2 milhões, mais de 2 milhões de arquivos, mais de 100.000 pastas físicas, porque o senso comum, as pessoas acham que você vai digitalizar de A a Z, e não é assim. Fizemos reuniões para decidir que área do acervo ia ser digitalizada primeiro, com critérios editoriais, né, o que mais a redação precisava, e critérios de licenciamento também. Então, nesse universo, a gente não foi seguindo, vamos começar pela letra A, depois a B, não. Vamos primeiro nessa área, depois nessa outra área, porque o acervo, ele é dividido, né, o acervo de pastas, que a gente chama de acervo antigo, né, coração do BD, que é sempre falado entre os funcionários do banco de dados, ele é dividido em 4 áreas, que até o Thiago, de tantas aulas que a gente deu para ele, o Thiago do Assetway, já tá sabendo disso, que são assunto, esporte, geográfico e personalidades. E o material dessas áreas não é um material simples. Quando as pessoas pensam em digitalização, eles pensam somente em imagem, pensam em fotos no mesmo formato que seriam digitalizadas de maneira rápida. Não, a gente encontrou materiais de diversos formatos, desde fotos redondas, fotos recortadas. A gente tinha que definir como que ia ser feita aquela digitalização. Então criamos uma equipe, né, fizemos uma linha de produção, basicamente uma linha de produção onde começava com o tratamento da foto, a separação da foto do mesmo assunto, poderia ser uma pasta Catedral da Sé, digamos. Dentro dessa pasta Catedral da Sé, tinha centenas de fotos de diversos tamanhos. Parte da equipe separava os tamanhos dessa foto, outras viam se tinha, como o Pombo falou, as informações, elas estavam no verso. Só que em diferentes momentos da vida do banco de dados, da vida do arquivo, essas informações elas foram colocadas de maneiras diferentes. Às vezes eram carimbos, às vezes eram escritos a caneta, às vezes eram datilografadas e às vezes eram coladas em papel. Tinha um papel colado no verso da foto. Então, isso mostra o grau de dificuldade para digitalizar cada material numa pasta, diversos formatos. Então, na equipe tinha pessoas que separavam esses tipos de foto para colocar no scanner. Que ele também, como era um scanner que fazia 100 fotos num minuto, essas fotos, para elas serem digitalizadas de maneira rápida, elas tinham que estar uniformes, né? Eu não poderia colocar uma foto grande e outra pequena, outra, como o scanner era super rápido, a foto poderia enroscar no scanner, poderia rasgar, travar tudo. Então, eu e o Pombo, a gente definiu desde o começo das áreas que a gente ia digitalizar primeiro, como que iam ser separadas essas fotos. Essas fotos eram separadas, limpadas, entrava na linha, ia pro operador do scanner, o operador do scanner escaneava, colocava essas fotos na pasta, dessa pasta ele colocava para outra parte da equipe, que reorganizava, todo esse material estavam em pastas que seriam colocadas em caixas arquivo. Então, mudou, o espaço físico ia mudar e também o
o acondicionamento também ia mudar. Então, a gente criou setores de limpeza, escaneamento, embalagem e controle de qualidade, que depois das fotos digitalizadas, tinham as pessoas que ficavam verificando se o arquivo corrompeu, se todas as fotos foram digitalizadas. Exato. Era como uma fábrica, né? Funcionava como uma fábrica. Só para vocês terem uma ideia, o que era essa limpeza? Lembra que eu falei que os editores nos anos 60 até os anos 80 marcavam na foto o desenho que ele queria? Então isso às vezes ia uma marca de lápis e a gente tinha que tirar antes de passar no scanner. A limpeza, além de a gente tirar um pouco de poeira e impurezas que o acervo, com esses anos todos que ele armazenava o material, ele propriamente reservava eles, a gente tinha que ainda limpar as fotos, garantir que a imagem saísse limpa. E imagens que, como o Jair falou, você tinha um 3x4 e você tinha imagens no tamanho de uma página 3, gigantes. Então, era muito difícil a gente impulsionar tudo isso sem que a gente tivesse, ao mesmo tempo, um controle muito grande, né? E também muita criatividade para lidar com os diversos problemas que surgiam no dia a dia. Desde, esse papel tá soltando da foto, vamos colar de novo. Mas a gente tem que esperar essa foto secar antes de meter no scanner, porque o scanner esquenta. Então, se a cola estiver fresca, vai sair cola no scanner. Coisas desse tipo, né? Então, assim, quando a gente fala do Big Data, você imagina todas essas informações que o Jair falou se completando, porque se a gente pegava uma Catedral da Sé em assunto, você também tinha numa pauta de política uma missa na Catedral da Sé sobre a missa de sétimo dia de uma personalidade. Você também tem a Catedral da Sé. Esse Big Data que a Setway e o Google nos trouxeram foi da gente conseguir numa busca linkar esses dois universos. E a gente começou falando dos obstáculos, né, dos problemas da parte física, né, de você lidar com a parte física. Outro problema foi depois que a equipe digitalizou grande parte do material, como já citou no começo, questão de espaço, storage, mas a tecnologia que os scanners tinham na época era diferente da de hoje. Hoje você com um scanner, você consegue digitalizar uma foto frente e verso no mesmo arquivo, em JPEG. Antes não era possível. Então, uma foto frente e verso seriam 2 arquivos. Para um humano olhar para uma foto, ver os 2 arquivos, uma foto digital, abrir a pasta e ver os 2 arquivos, ele sabe qual que é a frente e qual que é o verso. Na linguagem de máquina, não. Tivemos que também pesquisar, né, softwares, programas, e para ver como que a gente renomeava e identificava em cada arquivo o que era frente e o que era verso, de maneira rápida e em lote. Para depois, antes de entrar a questão do Big Data, da intersecção de assuntos, né, você linkar o que, como falou, que Paulo Maluf pode estar visitando a Catedral da Sé e ele essa imagem pode estar na pasta Catedral da Sé quanto na pasta Governo Paulo Maluf ou na pasta Paulo Maluf. Fisicamente era assim que as pessoas pesquisavam antes. Tinha um assunto e a pessoa chegava no banco de dados e ele tinha uma série de opções para mexer nas pastas físicas. Então, primeiro a gente teve que dar um jeito de reconhecer, de fazer o sistema reconhecer o que era frente e o que era verso. Depois do controle de qualidade, ia para um setor que a gente chamava de... O que era, Pombo? Renomeação? Renomeação. Exato, Jair, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Para vocês terem uma ideia, que a digitalização era um processo tão vivo que a gente ia introduzindo tarefas ou ia criando outras operações no meio do caminho. Então, por exemplo, a gente começou a fazer a digitalização, tudo certo, frente e verso. Tá dando para ver os carimbos? Tá dando para ver os carimbos, tal. Puta, e agora, quando a gente transformar o digital, a gente não pode já de cara mostrar que essa foto é da Folha e essa foto não é da Folha. Por exemplo, uma foto que foi feita por fotógrafo da Folha e outra que veio de divulgação, por exemplo, mas que estava no nosso acervo. Então, aí o Jair teve que pensar, além de renomear as fotos em frente e verso, ter que renomear qual que era Folha e qual que não era Folha, e com seus versos respectivos. Então você tinha que, numa mesma imagem, ela tinha 3, 4 marcações para dizer o que ela era. Se ela era da Folha, se ela era a frente ou verso, se ela era a número 1 ou a número 2 da pasta. Então você tinha, era como se o IPTC, o número serial
material dessa foto, ele já trouxesse e carregasse 3, 4 informações de cara, e que para inserir essas informações depois de escaneado, o Jair teve que ser quase um mágico ali para fazer tudo isso em lote. Porque não é só ter imagem, né? Aí eu concordo bem com isso, não é só ter imagem, mas criar, quando a gente fala do Big Data, né, criar os tagueamentos, criar as etiquetas, né, que você comentou muito bem, né, para identificar ela em várias situações. Quando você vai fazer uma busca, a etiqueta tem que trazer todo o conteúdo que pode ser pesquisável para aquela imagem, né? Muito legal isso. E esse trabalho que a gente fez até um pré-tagueamento. Ainda foi uma preparação, né? Foi uma preparação para uma possibilidade futura de tagueamento. Sensacional, e é legal até esse ponto que vocês estão tratando, porque até onde eu sei da informação, o projeto evoluiu aí de 6 mil imagens processadas, 6 ou 7 mil imagens processadas por mês para 200 mil aí por dia, né? Quando vocês tiveram aí o apoio junto com o pessoal da própria AssetWay. Então, com essa questão de utilizar a plataforma de tecnologia, então, para a gente poder chegar no ponto de efetivamente categorizar isso no cenário de utilizar machine learning, etc., precisa ser primeiramente filtrado como é que você vai carregar isso para você poder tirar mais proveito, né, daquela informação. Então, sim, a gente traz, obviamente, o cenário de utilizar machine learning, mas é interessante o conhecimento das pessoas que têm o conhecimento de manter o material, de como que você pode utilizar informações que não vão ser transparentes para uma API de machine learning que vai trazer já uma informação. Legal, isso aqui tem uma igreja. De repente, ela pode até trazer que é a Catedral da Sé, mas qual que é o contexto daquela imagem, né? Quais são os outros contextos que vocês têm de referência que está categorizado lá, que isso já pode enriquecer aquele pré-tagueamento da imagem para ela poder ser cruzada no futuro, né? E no banco de dados havia uma equipe de indexação coordenada pelo Cristiano Pombo, né? Que fazia esse trabalho, analisava a foto, colocava os metadados, e daí que veio esse número de 6 mil por mês, que era uma equipe. Entendi. O Pombo pode falar mais ou menos quantas pessoas, né? Eu fui funcionário também, né? Da indexação. Eu trabalhei na indexação, né? Por bastante tempo. Indexação de fotos, né? E de textos também. Mas, então, tinha uma equipe que fazia esse trabalho de analisar a foto, colocar os metadados, data de publicação e tudo, e as palavras-chave. As palavras-chave que pode ser hoje comparadas, né? Ao tagueamento. Essa equipe fazia cerca de 6 mil por mês. Exatamente. E com a indexação automática, né? É totalmente diferente. É aquilo que você falou, 200 mil, né? Mês. Por dia, no caso, né? Tão mágico pensar nesse processo, como o Jair falou, você passa de 6 mil por mês, né? Mês. Por dia, 6 mil quase por hora, você ganha 29 dias ali, você tira umas férias e faz o mesmo serviço. Então, quando a gente fala que a gente digitalizou tudo isso, ao mesmo tempo que o banco de dados ainda funcionava, né? Então, ele funcionava fazendo pesquisas para redação, fazendo pesquisas externas, ele funcionava indexando o material, porque era isso, você imaginar, daquele número que eu te dei, de 820 imagens por dia chegando, e eu te perguntar assim, quantas estiveram nas páginas do jornal? Das 800, quantas foram publicadas? Então você tinha uma média de 100, 120, 50, dependendo do dia do jornal, né? Dependendo da edição do jornal. Então, como que você responderia isso rápido? Como que você daria esse tipo de resposta rápida? A gente fazia isso olhando no físico. Então, peraí, essa foi, para criar uma marca para ela. E hoje a gente tem que olhar tudo isso, como a gente comentou, né? Você olha a frente da foto. Quando você pega com esse processo da AssetWay e da inteligência artificial, você olha o verso da foto, você olha o metadado da foto, você olha todos os elementos que a gente poderia questionar daquela foto. Então, isso, você imaginar que se antigamente a gente fazia uma média de 15 pesquisas por dia de imagem, porque envolvia a pessoa ir no acervo, a pessoa até num sistema abrir as pastas e olhar, esperar a resposta do sistema, tá? E isso é o grande ganho. Às vezes, para você procurar no meio desses 2,5 milhões de imagens, se você digitasse uma palavra, o tempo do nosso servidor para a resposta chegava às vezes a demorar
40 minutos, para ele te apontar quais pastas teriam aquela imagem, que a gente poderia ainda entrar na imagem, olhar uma por uma para fazer a imagem. E hoje, quando a gente tem a resposta, né, Pombo, quase instantânea. Sem contar que também a gente mexeu com a estrutura de trabalho, pesquisa do banco de dados, porque existia um acervo físico que começou a ser digitalizado, mas o banco de dados não parou de trabalhar para a gente digitalizar, entendeu? A gente continuou trabalhando, o banco de dados continuou funcionando e a gente digitalizando. Então, muita coisa que as pessoas encontravam em pastas físicas, a pessoa ia lá, mas a pasta não está aqui. Porque ela já está em outro setor ou até em outro andar, e agora você tem a pasta digitalizada. Ela está aqui no sistema, a gente ainda vai colocar numa plataforma, né, para a gente poder trabalhar os metadados dessas imagens, mas no meio disso tudo, né, no caminho, a gente também sofreu com esses problemas, assim, de adaptação das pessoas que estavam trabalhando, porque a gente simplesmente mexeu com toda a estrutura que era baseada na parte física, que agora começava a dar os primeiros passos para ficar totalmente digital, porque uma coisa que a gente percebeu logo na primeira semana que a gente começou a digitalização e agora? Tá tudo aí no storage. E aí? Aí, o que a gente faz? A gente abre uma foto escaneada em alta, num horário já de fechamento, né, do jornal, sistema super devagar, né? E aí? Muitas pessoas falavam, era melhor ir na física, na pasta física, que eu pegava essa foto mais rápido do que ficar esperando ela carregar aí, entendeu? A gente passou também por esses obstáculos até conseguir a solução, né, que é essa parceria com o Google e a Acervo, que o Thiago também pode falar mais sobre essa questão, né? Tirou da minha boca uma pergunta que eu ia fazer para o Thiago. Eu queria saber até essa visão aí do teu ponto, Thiago, porque a gente estava falando, até o próprio Cristiano comentou, o Daniel comentou no início, a gente falou de 35 anos de previsão inicial, né, para acabar em apenas um ano. E isso obviamente, a gente trazer essa visão de poder utilizar a inteligência artificial, a própria plataforma do Google Cloud. Compartilha um pouquinho com a gente aí, como que foi esse processo na visão de vocês aí também, como parceiro. Às vezes a gente até se confunde um pouco assim com os tempos, né? Porque é muita coisa, né? Então a gente estava falando de um processamento manual ali de 6.000 imagens por dia, né? E, na verdade, hoje a gente está com um poder de processamento ali de cerca de 400.000 imagens por dia. Continue por dia, assim. Então, porque a gente realmente consegue ter um processamento, né, na infraestrutura do Google Cloud muito rápido, né, de você ler as informações de todas essas fotografias, tanto da frente como do verso, tudo que está escrito, né? Você tem diversas informações, que inclusive foi um dos desafios assim, desse projeto, porque elas não estão estruturadas ou padronizadas, né? Você tem lá na mesma foto, você tem uma informação em carimbo, você tem uma informação escrita à mão, você tem uma informação de um recorte de um jornal, e eles estão tipo de ponta cabeça uma informação está na horizontal, a outra está na vertical, a outra está a 180 graus. Então, imagina você conseguir ler essa informação de forma rápida e assertiva, né? Então, a assertividade foi um dos grandes desafios desse projeto, né? E uma das coisas legais da tecnologia é que a gente conseguiu aproveitar, na verdade, todas as informações manuais que foram colocadas, né, pelo pessoal da Folha, pessoal do Acervo. Então, a gente aproveitou tudo isso, né? Se a gente colocasse todas as imagens no nosso sistema e rodasse os algoritmos de inteligência artificial, já seria um ganho bastante, né? Um ganho bem expressivo. Mas quando você consegue aproveitar todas as informações que foram colocadas nas pastas, que eram os nomes das pastas dos arquivos físicos, né, que uma pessoa foi lá e colocou, então você tem o que a gente chama de um cenário ideal, assim, né? A gente consegue aproveitar as duas informações, tudo que foi processado pela inteligência automaticamente, mas também as informações que foram ali colocadas de forma manual pelo pessoal do Acervo da Folha, né? Então, um dos grandes destaques também, assim, da tecnologia é que além dela conseguir ler essas informações que estão presentes na foto, na frente, no verso, ela também consegue detectar elementos, né? Então, você consegue buscar imagens por coisas que aparecem nelas. Então, tem exemplos legais, assim, de busca, até que o Jair pode comentar também, mas você pode fazer pesquisas, assim, que, né, vão além do tradicional, né? Eu posso querer fazer, por exemplo, uma pesquisa de uma personalidade, sei lá, tocando violão. Eu vou lá, coloco o nome da pessoa, violão, e ele traz todas as fotos dessa pessoa tocando um violão, que aparece com um violão, ou um carro,
qualquer outro tipo de objeto, né? Então ele abre, na verdade, fronteiras que antes nem eram possíveis, na verdade, né? Você não tem como criar tantas pastas que representam tantas informações que tem numa foto só. Às vezes a gente abre o verso de uma fotografia, tem muita coisa ali. Tem, às vezes, um texto explicando o contexto histórico, a cidade, o país, as outras pessoas envolvidas, né, o que estava passando naquele momento. Então, tudo aquilo hoje é buscável, né? E você consegue vincular isso com todas as outras informações que você tem. Então, a gente costuma brincar que a gente, quando implementa o nosso sistema na empresa, a gente coloca um Google lá, né, para o seu próprio acervo, né? Que basicamente é isso que as pessoas fazem. Coloca qualquer termo lá, data, nome de pessoa, nome de cidade, e às vezes até se espanta com o que vem, né, Jair? Às vezes o cara conhece a Acervo há tanto tempo e vê uma foto que você nunca viu ali. Sim, um grande exemplo foi o trabalho que a gente fez no final do ano, não é, Cristiano? Com as coleções Folha, né? A Folha estava com um projeto, né, pro aniversário do seu centenário, né, em fevereiro, de lançar uma coleção 100 anos de fotografia da Folha. Então, a gente se reuniu, fizemos algumas reuniões, traçamos os títulos desses livros, né, o que seria tema para embasar as imagens daquele livro, e saímos buscando imagens de diferentes épocas, de diferentes assuntos e diferentes escopos. Então, olha, para vocês terem uma ideia, você lembra, Jair? A gente pegou, rapaz, eu até me emociono e rio quando eu lembro disso, porque no início da pesquisa, a gente ficou 2 semanas pesquisando imagens de criança, por exemplo, e transporte. E depois vinha uma pergunta assim: bem, essa criança está onde? Puta, a gente tinha que ir lá na pasta de criança ou refazer toda a pesquisa de novo, 1 semana, para a gente ter aquela resposta. E no meio desse trabalho, o Jair apresentou a solução da Setway para nós. E foi, assim, emocionante. Eu vou dizer emocionante, para não dizer mágico, quase inimaginável, quase surreal para quem participou dessa semana de busca daquela imagem e veio o Jair: peraí, qual que é? O que tem na imagem? É uma bicicleta? É uma água? É bicicleta na água? É chuva? Ah, é isso. E ele digitar 3, 4 palavras e a imagem aparecer na cara dele, na tela dele. Então, a gente achava que tava tirando sarro da gente. Peraí, você já achou? Ah, já achei, tá aqui, ó. Mas peraí, você tá procurando onde? Por onde? O que você tá fazendo aí que você tá encontrando o que a gente tá aqui há 2 dias mergulhado e não achamos? Não, olha, eu tô aqui com essa ferramenta tal, ela funciona assim, assim, assado. Aí, por isso, você já vê o ganho de velocidade que 2 dias você procurar, não é só velocidade que a gente ganha, sabe? É funcionalidade, é assertividade, é segurança de informação. São ferramentas que fazem tanto o acervo quanto o jornalismo da Folha serem melhores. Isso ajuda também os leitores. Eu posso dizer que todo mundo está ganhando com essa ferramenta de uma forma imensurável. E ainda tem a questão da contextualização, que a partir de uma foto, com as informações que a pessoa pode encontrar nessa foto, ela pode ir atrás das publicações, da pauta. Nessa questão que o Pombo está falando, no caso, né, da foto das crianças, eu perguntei, inundação? Tem umas crianças na inundação. Eu falei, bicicleta? Eu coloquei bicicleta, criança, inundação. Já veio a foto e com informações sobre a publicação, onde saiu, que ano que saiu, em que página do jornal depois a gente foi encontrar. E não só esse caso, vários outros casos de um bonde, que a gente estava atrás desse bonde. A gente tem, na questão de pensar como pastas, né, que o Thiago, a gente tem esse conceito, que o Thiago, a Assetway trabalha com um conceito de tags. A gente, como veio do você lembra que eu falei do pré-tagueamento, né, lá nos primórdios, né? Então a gente tem o conceito de pasta. Então a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas mais antigas do banco de dados é bonde. Nas opções, ou está na pasta transporte público ou está na pasta bondes. E esse bonde, ele estava localizado numa pasta física de uma praça Vila alguma coisa, não lembro. A gente nunca ia procurar o bonde numa pasta de praça. Devido à inteligência artificial da Assetway, que identifica a imagem do bonde e conseguiu, com o OCR, né, também o processo de OCR, conseguiu identificar algumas palavras que a gente colocou, ele recuperou essa imagem e falou, mostra pra gente, essa imagem tá aqui, mostrando pra gente, olha, vocês iam fechar esse livro sem encontrar essa imagem. Porque a gente não ia encontrar mesmo, porque era uma opção, por mais experiência que a gente tenha no
banco de dados, que por muito tempo o banco de dados foi a coisa de vá ao monte e fale com um guru, sabe? Né? O oráculo, né? Que era aquela coisa, só aquelas pessoas que detêm aquela informação. O processo de trabalho, de implementação da Assetway mudou isso, mudou já essa forma de trabalhar e causou um impacto muito grande, principalmente nesses 100 anos da Folha, nessa comemoração de 100 anos e todas as pesquisas que a gente fez relacionadas aos 100 anos, relacionadas a imagens e pautas também que surgiram, né? Ó, que legal, Jair, Cristiano, Thiago, vocês já compartilharam tanta coisa boa. Claro que a minha pergunta se torna um pouco redundante nesse mundo, né? E até para pegar o gancho de vocês, pô, eu uso, claro que minimalizando o que vocês falaram agora, mas o Google Fotos para mim mudou minha vida, porque querendo ou não, eu consegui fazer muita coisa. O Cristiano falou no início, né? Catalogar nossas fotos pessoais. Pô, o que eu tinha de foto já digital, né? Mas que eu tinha que fazer algum tipo de busca e o Google Fotos trouxe o que o Thiago falou, né? Os elementos dela para saber onde eu tenho praia, eu que tenho uma bola, onde está a minha filha, assim por diante. E aí, claro, de novo, a gente já tem parte da resposta, mas só para ser mais direcionado, essa parceria, por que vocês escolheram, né? O que fizeram vocês decidir para ter o apoio do Google Cloud e de Assetway no meio desse processo de digitalização? Então, o Google, né, é indiscutível, né? É a maior empresa de tecnologia no mercado. A gente já usa as ferramentas do Google no dia a dia. Mesmo na Folha de São Paulo, a gente pode dizer muitas vezes que as ferramentas do Google são melhores que as que a gente tem internamente. Então, quando você fala que você descobre que o Google tem uma solução, que o Google está pensando em preservação de patrimônios históricos, que o Google está de olho em acervos, que ele possa utilizar as suas ferramentas para também aprimorá-las, testá-las e impulsioná-las, foi como abrir um campo de soluções para nós. Então foi algo quase que natural a escolha assim, da Google. Por quê? Porque a gente tinha um acervo. A gente tem um acervo enorme, gigante, maravilhoso, histórico. Como a gente está descrevendo, se movimentar por ele não é para qualquer um. Não é democrático, vamos dizer assim, o que a gente está falando. Não é democrático. Era só quem lidava com aquele material sabia onde é que estava, como achar, como utilizar. E quando vem uma ferramenta dessas que nos permite ter o acervo na mão, isso é imensurável. É imensurável. É como você está falando das fotos que você tem pessoais. A gente tem fotos pessoais que quando você vê o Google Fotos dando a data, o local, você revive aquele momento novamente quando você olha. Você consegue ser sabedor do que aquela imagem te traz, além da sua lembrança. Você consegue ter informação dela. Então, isso foi a solução de cloud. Tantas reuniões que a gente fez durante esse processo de digitalização, tantos sonhos que a gente colocou ali para realizar, foram possíveis com essa parceria, né? Então, se a gente imaginar que um dia a gente senta por 2 horas e fica numa reunião imaginando o que a gente vai fazer para cruzar pastas, cruzar informações, ou o que a gente poderia fazer para virar as fotos, como o Thiago descreveu, as informações elas não estão padronizadas, né? Não é que todo carimbo atrás da foto tá igualzinho. Não, um é vermelho, o outro é cinza, o outro é azul, o outro traz o ano marcado em 2 numerais, vamos por 68, o outro traz 1970 com 4 numerais. Então, é tanta informação única que você padronizar isso, você fazer a leitura disso de uma forma rápida, para mim, como um jornalista pesquisador, é um sonho, rapaz. É um sonho em realidade. Desculpa, Jair, mas eu só queria aproveitar nessa linha e perguntar. Vocês comentaram sobre o cenário de produzir aquele conteúdo para os 100 anos, né? Para a comemoração tal, do centenário da Folha. Como que você acha que teria sido isso se não tivesse esse acervo já digitalizado? Como que você acha que seria essa... Consegue dar uma pincelada nessa linha, bem linha do que você estava falando, de como que seria a mesma experiência
pense se vocês não tivessem essa funcionalidade à disposição. A gente ainda estaria fazendo. Ou a gente teria aberto mão de muitas fotos ali. Sim. Por não ter as informações. Creio que algumas coisas iam cair mesmo. Isso, é muito isso, porque perfeito. Era assim, o livro tem a data para sair, né? Ele tem o tempo dele como jornal, ele tem o tempo de rodagem, ele tem o tempo de fechamento, tudo tem um tempo de ser consolidado, né? Então, a gente tinha que ter as respostas, e essas respostas eram as imagens, no tempo hábil, né? Então, quando surgiu, a gente tava maluco, porque a gente falou, se você imaginar que você tem que começar meses antes um trabalho, você pode começar semanas antes. Coisa assim, você pode começar dias antes, porque você vai ter a assertividade, você vai ter o acervo na mão. Então, isso sim, a ferramenta garantiu muitas fotos no livro que a gente tinha achado e a gente não conseguiria reachar essas fotos, porque é como a gente falou, eram 110 mil pastas no acervo. Então, você imagina que você achou a sua foto na pasta 1000, e aí depois a outra na pasta 5000, a outra na 63 mil. Aí quando você vai juntar as fotos, que elas não traziam o nome das pastas, você vai falar, ixi, essa daqui eu achei em qual? Na 1000, na 5000 ou na 63 mil? Como é que eu vou reachar essa foto? Foi quando veio a mágica. E a gente ganhou muito na agilidade por causa do que o Assetway mudou o fluxo do nosso trabalho, porque você pode compartilhar os links. Olha, a foto tá aqui, tá o link. Já manda via mensagem mesmo. Não tem aquela coisa de você mandar por e-mail pro cara conferir, depois voltar para você, essa não. Você já, hoje em dia a gente já tem condições de preencher os metadados, né, os dados do IPTC dentro do próprio programa, mas na questão da pesquisa é isso. A gente pode fazer coleções, o Thiago pode falar até melhor sobre a parte mais técnica disso, mas a gente pode fazer coleções igual, como nossa pesquisa tinha que confirmar o crédito de algumas fotos, que falaram, olha, essa foto é legal, mas a gente tem que saber que isso é da Folha pra gente poder colocar no livro. Como que a gente encontrava essa foto? Então a gente ficava uma equipe, todo mundo conversando via internet, né? E passando os links. Olha, tá aqui, encontrei, tá aqui. E essa aqui, no verso dá a entender que é uma série de reportagens. Então a gente pode ter fotos melhores ainda. É uma coisa que a contextualização e essa a informação que a inteligência artificial trouxe, que a gente não poderia ter antes. Entendeu? Algo que a gente não poderia fazer. É um resultado que a gente não teria de ter essa possibilidade de saber que aquela foto, às vezes, é produto de uma série de reportagens que foi feita numa época tratando de determinado assunto. E o Thiago pode falar melhor sobre essas funcionalidades, né, do fluxo de trabalho. A partir do momento, né, que você colocou, digamos assim, o seu acervo, o seu fluxo de trabalho na nuvem, né, na Google Cloud, aí o nosso sistema, na verdade, ele vai, e como a gente sempre gosta de tocar os nossos projetos, né, ouvir bastante os usuários que estão utilizando a ferramenta e com base nesse feedback também ir evoluindo constantemente a ferramenta para então melhorar, né, o dia a dia deles com funcionalidades que vão sendo implementadas progressivamente no sistema, né. Também falando um pouquinho da parte um pouco mais técnica também, né. Quando primeiro a gente viu esse projeto, né, eu fui lá no acervo, já me mostrou lá as pastas, né, as fotografias antigas, os negativos, eu fiquei meio assustado, assim, que era um negócio, assim, cara, desafio, basicamente por causa da não padronização das informações e da variedade enorme de formas do texto, formas como aparecia, assim, cara, vai ser um puta desafio, né? Então a Setway, na verdade, ela quer entregar para os nossos clientes, né, a maior assertividade possível em relação à extração das informações dessas fotografias, porque é a base de tudo, né? Se você não consegue extrair um texto escrito à mão, mesmo que esteja ali um pouco de garrancho, digamos assim, da pessoa que escreveu, não vai adiantar muita coisa, né? Então o que a gente fez, na verdade, foi uma pesquisa de diversos algoritmos de extração dessas informações, inclusive algoritmos próprios nossos, né, que extraem elementos, objetos, cores, textos, né, dos mais diversos tipos, e na verdade a partir desse teste robusto que a gente fez, Google Cloud e as suas APIs de Machine Learning, inteligência artificial, foram as melhores, né? Então esse foi um ponto bem técnico que a gente utilizou nesse projeto,
né, de cara, a gente precisa ter o melhor resultado possível em relação à assertividade, porque são milhões de fotos, né, de uma importância muito grande as informações que estão ali. Então, realmente, esse processo de teste mesmo, no fim das contas, deu o Google Cloud como mais assertivo, né, assim como os algoritmos de inteligência e também todo o restante da infraestrutura necessária para rodar um sistema como esse na nuvem, né, você ter um sistema de busca rápido, eficiente, você ter todos os seus dados de forma segura, com todos os recursos que hoje a nuvem do Google proporciona também em relação à segurança, né? Então, no fim das contas, para a gente foi uma decisão muito fácil, né, e bem acertada, na minha visão, com esse projeto e o resultado que a gente tem hoje, ter escolhido o Google Cloud para realizar, né, tanto o processamento dessas informações, como também todos os outros recursos de infraestrutura que são necessários para manter um sistema como esse na nuvem. E na visita do Thiago à Folha e ao acervo, a gente discutiu, né, as características do acervo, porque, só para relembrar, como falou que o banco de dados foi criado nos anos 70, ele foi criado em outubro de 1973, e ele também contém as imagens do Última Hora e do Notícias Populares, jornais que foram adquiridos em 1965. Então, o banco de dados tem 48 anos, né? Eu apresentei os diferentes acervos, né? Olha, aqui tem um acervo de pastas de fotos. Aqui, mostrei, olha, Thiago, aqui, na parte direita aqui, é o acervo do Última Hora, negativos de Última Hora, que é da década de 60, né? Vai até 69. E temos também um acervo do Notícias Populares, que estava em outro prédio, a gente também acondicionou tudo aqui. Mostrei também, então, e também mostrei como que isso estava já digitalizado, né? Aí ele viu alguns padrões que a gente poderia seguir, verificação de grafias, né? Ele falou, olha, eu preciso entender o que é o arquivo. Aí eu expliquei essas áreas, né? Aquelas 4 áreas, assunto, esporte, geográfico e personalidade, que seriam, na taxonomia, né? Seriam as categorias principais que aí dentro, né? Que viriam as subcategorias, né? Aí começamos o projeto de higienização, né? Colocar a mesma grafia, ver quais pastas precisavam de subdivisões e quais pastas não precisavam. Começamos a fazer isso e, com o passar do tempo, quando com o material já migrado para o Asset, começamos a fazer testes com os usuários diferentes, né? Começamos com o pessoal da pesquisa da Folha Press e depois liberamos o acesso para o pessoal da fotografia, da redação. E aí iam testando, sugerindo ajustes, né? E o Thiago ia atendendo essas demandas, que uma delas, a principal, foi a questão do IPTC ser preenchido no próprio programa. Ao invés da gente baixar a foto, subir em outro programa para preencher esses dados. O Thiago também pode falar disso, né, Thiago? Exatamente. Contextualizando um pouquinho, o pessoal, IPTC é um padrão de metadados que a gente chama, né? Um padrão de informações que é utilizado bastante pela indústria de mídia para descrever uma fotografia, né? Então, aí, com base nesse projeto, a gente implementou o recurso, né, de você poder preencher essas informações, esses metadados diretamente pelo nosso sistema para evitar que isso precise ser feito por outros sistemas, né? E ele vai evoluindo conforme a gente vai, né, progressivamente ouvindo esses feedbacks dos usuários, né? E realmente vai ser um processo eterno de evolução dessa ferramenta, como o Jair bem pontuou. E nós somos um hard user, né? Pode-se dizer assim, né? Porque eu posso dizer categoricamente que essa solução melhora o nosso acervo. Porque você tem um acervo, você enxerga ele de um jeito, você se move nele de um jeito, você encontra as coisas nele de um jeito, e quando vem uma ferramenta desse porte, com essa velocidade e assertividade, muda a sua visão sobre o acervo, né? Porque é o que a gente comentou muito antes de realizar a digitalização. Por que os acervos morrem? Por que os acervos acabam ficando presos a eles mesmos? Porque muitas vezes não tem uma ferramenta como essa, porque muitas vezes não tem uma solução que coloque tudo isso na mão do usuário, que democratize o conhecimento desse acervo. Então, a gente percebe que muitos acervos que são históricos, que foram construídos ao longo de décadas e anos de trabalho, eles muitas vezes acabam se perdendo pelo ambiente que estão, podendo pegar, como a gente falou, chuva, fogo, poeira, né? Todo físico tá sujeito a isso, né? E uma ferramenta como essa vem democratizar, joga luz sobre todo o acervo, joga luz sobre todas as imagens e nos permite descobrir outras, que é como o Jair falou, às vezes a gente olhava a marcação atrás da foto e a ferramenta conseguia nos dizer qual era o número do
negativo que essa foto estava associado. E como eu falei, no rolo de 12, 24 e 36, a gente encontrava outra imagem tão boa quanto aquela, e que não tinha sido usada, e que a gente não sabia que tinha. Então, são soluções que nós, como hard users, adoramos. Nessa linha que você falou, Cris, eu queria aproveitar para fazer uma última pergunta, depois só tenho mais uma para fechar com o Thiago. Agora que vocês tiveram essa experiência com nuvem, acredito que foi uma experiência super positiva, né? Até pelo que você falou, que foi quase a mágica da redução do tempo, né, de busca. O que você entende que seriam os próximos passos aí numa visão de transformação para vocês poderem trabalhar nessa jornada de transformação digital aí? Não só no cenário acho que de acervo de imagem, né? Mas também, sei lá, pensando em edição de jornais ou materiais mais sensíveis. O que vocês entendem que seria aí um próximo caminho e próximo passo para a transformação? Olha, eu tenho 100 anos de um jornal, de páginas de um jornal. Eu tenho 2 milhões de páginas que podem passar por essa ferramenta e que podem, nossa senhora, gerar milhões de produtos, porque coisas que a gente não encontra hoje. Tem jornal que a gente não pode nem tocar direito porque ele está numa condição física que já é muito particular. E se você pode navegar por essas páginas com uma solução como essa, você tem 100 anos de um jornal na mão. Você tem 100 anos de um jornal vivo, presente no seu dia a dia. E é como a gente lembrar, né, que as pessoas, elas têm, assim, um imaginário que, assim, deixa eu ver a página do dia que eu nasci, né? Então vai lá buscar no acervo. Nasceu nos anos 80? Então vou lá, coloco 20 de novembro de 80. E procurar, isso aqui aconteceu. Mas então vou pegar também do dia 21, né? Porque o jornal traz o assunto de ontem, então trouxe a informação do dia 19. Então vou pegar o do dia 21, que traz a informação do dia 20. Então as pessoas olhavam isso e gastavam um tempo. Agora, se ela conseguir imaginar que ela nasceu no dia 20, ela consegue olhar 100 anos do que aconteceu no dia 20, 100 anos do que aconteceu no dia 21, ela não vai só olhar o 80. Para quem está fazendo uma pesquisa de universidade, um TCC, para quem está buscando um assunto para pesquisar, para quem está procurando um conteúdo sobre alguma coisa, o jornal é uma base muito rica de informações, né? Então você imagina o que eu consigo vislumbrar? Eu consigo vislumbrar esses 100 anos da Folha de São Paulo, os anos da Folha da tarde, os anos da Folha da manhã, os anos da Folha da noite, os anos do Notícias Populares, os anos dos jornais que a gente tem do agora, todos dentro dessa ferramenta e todos à mão. Fora os 28 milhões de negativos, né, de fotogramas ainda, que precisam ser digitalizados, que aí já é outro problema que a gente vai ter que lidar, porque eles não têm verso, quer dizer, os metadados virão de outra base, vai ser outro processo para ser feito, né, porque os negativos vai digitalizar, vai ficar igual uma foto, igual é tirada hoje pelo celular, né, como eu falei bastante de celular, né, hoje. Então, e esses metadados vão ser tirados de outra base, outra discussão, como que a gente vai fazer com isso, como que a gente vai tratar esse material. É um desafio também. Eu acho que o ponto legal é que, como o Thiago já falou, tudo que tiver já de informação disponível, vocês já conseguem trazer do que já tiver de informação na imagem, né? Eu só queria fechar com uma última pergunta para o Thiago. Pensando nesse cenário, né, de tudo que a gente já discutiu aqui, se você acha que tem algum outro ponto aí que tem de ganho possível com o cenário de estar utilizando a parte de nuvem, que você acha que de repente não seria possível em ambientes aí diferentes desse cenário da computação em nuvem do Google Cloud. O que você acha que seria o principal diferencial? A gente fala muito de produtividade, né, ganho de tempo, velocidade nas pesquisas, né, mas uma coisa que a gente viu realmente nesse projeto é que a digitalização desse acervo, né, e o seu processamento através da inteligência no Google, né, ele trouxe, na verdade, à tona, né, trouxe à luz imagens históricas e incríveis que, na verdade, de outra maneira, provavelmente nunca seriam encontradas, nunca seriam publicadas no jornal, numa matéria, no blog da Folha. Então, porque na verdade no fim desse processo todo, né, somos nós, né, somos os leitores do jornal, milhões e milhões de brasileiros que vão se beneficiar disso, né, de uma matéria mais rica visualmente, de uma matéria que eu estou ali vendo a imagem histórica daquela pessoa, daquela empresa, daquele evento, e isso realmente é impagável, né? Então, tanto mais do que a velocidade, você
realmente conseguir, né, ilustrar histórias, matérias, artigos, né, e capas até de jornais com imagens mais ricas, contando melhor realmente a história e melhorando, né, na verdade, o jornalismo que a Folha faz. E no final disso, de tudo que eu consegui observar desses projetos, são dois grandes benefícios, né? Esse que realmente que torna o trabalho jornalístico da Folha visualmente mais rico, né? E isso engloba realmente a percepção de um trabalho de maior qualidade pelos seus leitores, mas também tem um outro lado que é de monetização, né? A Folha ela também faz uma parte de licenciamento de imagens, né? Então todo esse processo também teve ali uma geração de receita. Então se eu conseguir encontrar fotografias muito mais facilmente, inclusive fotografias principalmente mais antigas, né? Eu também consigo fazer o licenciamento, né? Eu consigo que outros veículos de mídia, outras empresas consigam explorar esse meu acervo até então inexplorado, né? Até então pouco acessível, tanto por parte dos colaboradores da Folha, mas com pessoas, empresas e outros veículos de todo o Brasil e até do mundo, né? Então você dá um alcance realmente global a essas fotografias que contam, na verdade, a história do Brasil e também de boa parte do mundo, né? São dois benefícios muito grandes que eu vejo nesse projeto. Olha, gente, tivemos não só uma aula de história pelos 100 anos do Grupo Folha, mas também falamos muito de tecnologia, o quanto esse projeto foi disruptivo e com certeza continuará sendo, porque além da parte da monetização, tem toda essa parte do capital intelectual que a Folha tem e que pode ser compartilhado com o mundo aí, não só com os brasileiros, com certeza. Cristiano, Jair, agradeço demais a participação de vocês aqui, Thiago também pelo lado da Certify. De novo, foi uma aula que vocês nos deram aqui de engajamento, de diversificação de projetos e, querendo ou não, diversificação do próprio trabalho de vocês, que se torna cada vez mais relevante em todos os momentos. Então, muito obrigado mesmo por participarem conosco. Então. A gente agradece muito. Eu estou muito feliz de ter falado aqui, conhecido vocês, Daniel, Marcelinho, Thiago, né? Agradeço muito. Espero estar em outras edições aqui para a gente falar de outras mágicas que serão possíveis de serem feitas com o material jornalístico da Folha, e desejo tudo de bom para vocês. Também agradeço e lembro, né, chamo o Pombo aí pra gente pensar logo lá no começo, né, que a gente ficava imaginando quando a gente vai acabar tudo isso, né, 100 mil pastas, né, 100 mil pastas com fotos de diferentes formatos, vários desafios, a gente pensando quando a gente ia acabar e quando a gente poderia recuperar aquelas imagens. Nossa preocupação era essa, não era só digitalizar, né, porque a gente sabia e a gente estava lá no dia a dia vendo que era muito importante a gente conseguir uma plataforma que nos ajudasse a recuperar toda aquela informação, não era só digitalizar. E a gente ficava imaginando quando isso ia acontecer. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando sobre esse projeto no podcast, sabe? Eu nunca ia imaginar que a gente ia chegar a esse ponto, assim, de chegada, que ainda não é um ponto de chegada, a gente tem muita coisa para fazer ainda, muita coisa para desenvolver, né, com essa parceria. Legal, bem bacana o papo. Parabenizar também vocês, Daniel, pelo podcast, foi muito legal, vim acompanhando também. Foi bem interessante ouvir as histórias aí do Jair, do Cristiano. Bem feliz com esse projeto. E mais uma vez, obrigado pelo convite, Daniel. De cabeça na nuvem. Outra curiosidade bem legal é a respeito do primeiro vírus de computador, que foi chamado Creeper. Nome bonito, né? Creeper. Eu havia comentado que a gente falou daqui de uma curiosidade também, que a primeira página de internet foi publicada só em 1991. Mas esse primeiro vírus, o Creeper, ele veio muito antes. Ele veio em 1971, 20 anos antes, ou seja, da primeira página de internet. O projeto era experimental, foi criado por Bob Thomas, da BBN. Era, na verdade, um teste de segurança para verificar se a capacidade de replicação de um programa estava sendo bem feita. Ele se movia de host para host, ou seja, de um sistema para um sistema, exibindo sempre a mensagem I am the Creeper, catch me if you can. Traduzindo para o português, né, literalmente, eu sou o Creeper, apanha-me se puderes, né, na tradução livre. Já em 1986, foi criado o vírus Brain,
brain, como a palavra cérebro em inglês, né, traduzida para o português, o primeiro vírus para um sistema operacional Microsoft. Ele foi criado por 2 irmãos no Paquistão e tinha o objetivo de impedir que um disquete de transmitir informações que haviam sido copiadas sem autorização. Nesse sentido, claro, o Brain inaugurou a ideia de vírus e protege arquivos e sistemas de cópias não autorizadas, ao invés do vírus que invade os sistemas e duplicam as informações pessoais, que são muitos dos que a gente vê hoje em dia, né? Seguindo as nossas curiosidades, o que veio antes? O e-mail ou a internet? Surpreendentemente, o e-mail veio antes. Em 1965, um sistema chamado Mailbox já funcionava no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o conhecido MIT. Nele, um usuário podia deixar uma mensagem registrada para um outro usuário, e ela seria visualizada no momento que o outro usuário fizesse o login no mesmo computador. Ou seja, isso aconteceu em 1965, e só em 1969 que a primeira conexão de redes de internet foi estabelecida através da ARPANET, que foi a precursora da internet, sendo entre um professor da Universidade da Califórnia e um outro do Instituto de Pesquisa de Stanford, assim permitindo que os laboratórios se interligassem pela primeira vez. O e-mail eletrônico, da forma como a gente está familiarizado hoje, ele só foi desenvolvido em 1971 pelo programador chamado Ray Tomlinson, e a World Wide Web, ou seja, a internet, a www, trazendo esse nome amigável, né, que nós temos aí para o público, só veio em 1991. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Jair. Obrigado, Thiago. E Dani, muito obrigado de novo por mais um episódio, e acho que a gente pode ficar por aqui nesse, né? E já deixar cenários para os próximos episódios aí. Exatamente, como o Cristiano falou, já estamos engatilhados para colocá-los num próximo aqui, que a gente vai falar do futuro do Grupo Folha, o futuro da Folha de São Paulo com outras soluções Google Cloud, e assim como a Setway ajudou bastante agora, com certeza a gente vai ter muito a conversar. Obrigado a todos, chegamos ao fim de mais um episódio da nossa segunda temporada do Google Cloudcast, e nos vemos na próxima. Um abraço.